Olá pessoal, tudo bem? É um imenso prazer tê-los aqui nesse canal e podermos falar sobre, na minha opinião, o assunto mais importante do nosso mundo, que é Deus. Bom, mas esse vídeo de hoje é um vídeo para responder uma pergunta que me foi feita, se não me engano, no segundo vídeo que foi postado, onde o tema era: o inferno é literal? Uma pergunta, né? E aí me fizeram a seguinte pergunta: a paz do Senhor, irmão Paulo, mas se é a ausência total de Deus, como que em Apocalipse diz que o inferno é um lago de fogo com enxofre e tem vermes que nunca morrem. E por que esse versículo é tão detalhado assim, se não é real? Bem, eu acho que isso é uma pergunta que procede muito e fico muito feliz em respondê-la. É assim, acho que naquele vídeo eu tinha falado, por exemplo, do Vale do Geema, ou Geema, né, que era o Vale de Rinom. Rinom em hebraico, Geema em grego, né? Era uma forma grega de se falar Rinom, perdão, né? Nesse vale, desde a antiguidade, tá? Ele foi usado para, primeiro, sacrifício de crianças, para oferecendo para o deus pagão Moloque. Tanto que Josias mandou exterminar aquele campo e acabou virando um grande lixão ali, né? Na época dos romanos, né, além de todo o lixo que vinha sendo jogado nesse vale, né, também eram jogados cadáveres de animais que morriam e também de pessoas que eram crucificadas. Pequeno parêntese: as pessoas crucificadas, dentro do entendimento romano, não poderiam ter um sepultamento digno. Fecha aspas. Por que isso? Essas pessoas que eles consideradas indignas, e na grande maioria cristãos, né, que eram perseguidos, segundo os romanos, por eles não cultuarem os reis, os deuses romanos, foram perseguidos e, por consequência disso, a pena maior era a crucifixão ou crucificação, e depois não poderiam ser sepultados. E eram lançados, claro, os corpos, os cadáveres, tá certo? Eram lançados nesse vale, e neste vale, para que o fogo não se apagasse, era utilizado o enxofre. Percebe? Além do que, claro que, com muitos cadáveres lá, os vermes, os bichos, né, que se alimentam da carne, putrefação, né? Putrefação, perdão. Eles se alimentam disso. Quanto mais cadáveres, mais vermes. E isso era sempre mantido aceso, esse fogo, né? Daí que tanto Jesus, tanto Isaías, né, já falavam sobre esse fogo
que nunca se apaga, né? E os vermes ou os bichos que não morrem, estão sempre lá. Vamos pegar uma passagem em Marcos 9, de 45 a 46. Vamos ler então Marcos 9, versículos 45 e 46. Diz assim o Senhor: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Ok? Vamos pegar também um outro versículo. Vamos pegar Isaías 66, versículo 24. Muito bem. Em Isaías 66, versículo 24, diz o seguinte: e sairão e verão os corpos mortos. Vamos grifar um pouco esses corpos mortos. Dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Ok? Olha, essa passagem em Isaías está se referindo, a o vale de Rinom, ou Geema, que era o vale onde os corpos eram queimados, e para que o fogo nunca parasse, nunca se apagasse, se utilizava sempre o enxofre. E aqui, como ele fala bem claro, né? Então ele fala assim, ó, que o seu verme nunca morrerá. Isso é repetido em Apocalipse. Isso também é repetido. Até agora, nada daqui significa que é um inferno com fogo real. Ainda não, né? Quando eu pedi para grifar aquele corpos mortos, veja, vamos entender o inferno como uma forma mais comum que se entende, tá? Ou seja, um local onde o fogo nunca se apaga e os vermes estão ali e Satanás está castigando todos os crentes ou todos aqueles que foram para lá. Vamos lá. Primeiro, as pessoas que seriam lançadas para o inferno não seriam cadáveres, seriam almas, né? E no texto aqui de Isaías 24 ele fala muito claro: cadáveres, corpos. Ok? Então estamos falando de uma coisa física, tá? Se nós formos para Jeremias 17, 27, muito bem. Jeremias 17, versículo 27. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas, o qual consumirá o palácio de Jerusalém e não se apagará. Essa profecia em Jeremias, ela realmente aconteceu com a invasão da Babilônia por Nabucodonosor em Jerusalém, né? Nabucodonosor, ele coloca fogo mesmo, fogo no templo, na casa de Deus. E esse seria o fogo que Jeremias está falando, que é o fogo que nunca se apaga. Entretanto, esse fogo, ele não existe mais. Ele se apagou, né? Isso foi uma expressão, uma forma de potencializar
a profecia. Deixa eu falar uma coisa. O povo judeu, principalmente do Antigo Testamento, eles usam muitas expressões para potencializar aquilo que eles querem falar. Então, o fogo que nunca se apaga, eles estão falando sobre o Vale de Hinnom, mas eles sabem que esse fogo se apaga se não colocar mais enxofre, ou não colocar mais lixo, ou não colocar mais corpos, ou seja o que for. Só que eles trabalham dessa forma para que isso seja entendido, respeitado e seguido. Não estou dizendo que Deus inspirou errado. Não. Nós temos que entender uma coisa. Deus falou e inspirou os profetas. Deus inspirou todos os escritores da Bíblia. Só que veja, o homem escreve dentro do seu entendimento humano. Sabe? Ele escreve dentro daquilo que ele entendeu. Deus não fez uma Bíblia, por exemplo, para ser interpretada por brasileiros, por americanos, por argentinos, italianos, franceses. Não, não foi isso. Essas Bíblias chegaram a esses idiomas sendo traduzida por um tradutor de cada país. E aí fica muito difícil eles interpretarem fidedignamente e ipsis literi exatamente o que foi escrito no aramaico, no grego, no hebraico, sabe? E depois teve a Vulgata Latina ainda, sabe? Então muita coisa se perde. Então, até agora eu não consegui entender aonde esse local, inferno, pode ser físico, porque tudo que me indica fogo eterno e vermes que não morrem, né, sempre me leva, sempre, sem exceção, ao Vale de Hinnom, ao Gehenna, sabe? Então, deduzindo, estudando, claro, buscando não só a Bíblia, mas sim os códex que são as cópias mais antigas que originaram depois da Bíblia, né? Tudo que Deus faz, ele faz dentro de um contexto que é imutável. Pode até ter alguma palavra mal interpretada, mas nada, absolutamente nada na Bíblia, tá? Olhando pelo contexto, ele difere, altera ou modifica a Bíblia, sabe? A minha posição é exatamente essa, por um motivo simples. Primeiro, está na Bíblia também que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e tenha a vida eterna e não a morte eterna, tá? Vejam, a palavra morte é fim, acabou. Tá? Não existe o sofrimento ali. Existe, sim, até chegar ali, o sofrimento de não termos mais Deus junto conosco. Sabe? Outra coisa que eu penso também, veja, como está escrito na Bíblia, que a vida só reside em Deus, e eu tenho almas viventes no inferno, ora, as coisas se conflitam, porque ou Deus está no inferno, tá certo? Ou Deus está no inferno junto, né? Porque se tiver vida tem que ter Deus. Deus não estando, a vida não existe, tá certo? E o outro ponto, eu imagino, que é o que será que Deus ganharia
ou teria algum tipo de recompensa vendo um sofrimento eterno, né? Terceiro ponto. Se o inferno continuar, ainda existe o mal, porque todas as pessoas que estiverem lá estão sofrendo por pecados, ok? Portanto, o mal ainda reside lá. Só que Deus é muito claro quando ele fala que ele lançará o inferno e o fogo dentro do fogo eterno, ou seja, o inferno vai acabar, tá certo? Ou seja, o inferno não existirá mais, porque se ele existir, me desculpem, aí eu creio que quem ganhou não foi o bem, e sim o mal, porque ainda existe um local onde o mal existe, e Deus é muito claro naquilo que ele fala, ou seja, ele exterminará, dará a morte eterna para Satanás, um terço dos anjos caídos e todos aqueles pecadores e ímpios. Portanto, a minha posição realmente continua sendo que o maior castigo de um cristão, ele está na ausência absoluta de Deus. E se Deus sair da nossa vida, tendo em vista que a vida só pertence a Deus e Deus é a vida, não conseguimos mais viver, seja em qualquer condição, humana, espiritual, não importa. Ok? Bem, eu espero ter elucidado. Se não, por favor, faça de novo a pergunta. É um grande prazer responder. E se vocês têm dúvida, tenho certeza que eu também tenho. Bem, eu agradeço bastante. Quero desejar a todos, principalmente também para quem me fez essa pergunta, que Deus vos abençoe grandemente. É um desejo do fundo do meu coração. Até mais.